Me perguntaram aí se eu sou japonês, onde que eu nasci. Eu nasci no Brasil, sou brasileiro. A gente é uma família de brasileiros, né? Tanto eu quanto minha esposa somos Sansei, né? De terceira geração. E as nossas filhas, no caso, são da quarta geração, só que nasceu aqui no Japão, né? Muita gente pergunta por que elas só falam em japonês. É porque elas acham mais fácil, né, aprender a língua japonesa, e acham mais fácil e respondem em japonês, né? Apesar de a gente estar falando em português com ela o dia todo. As pessoas novas que chegam no canal acabam estranhando aí das meninas estarem respondendo sempre em japonês, né? Não estar utilizando português. Elas, quando pequenas, elas usavam português, né? E com o tempo, assistindo TV, assim, os programas de tipo desenho, anime, essas coisas, elas foram aprendendo o japonês sozinhas, assim, sem ninguém ensinar, sabe? Aí antes mesmo delas entrarem na escola, elas já sabiam já a língua japonesa. E depois, entrando na escola também, a maior parte do dia, né, elas ficam na escola e fazem, né, o uso mais frequente da língua japonesa. Então isso aí faz com que elas achem que a língua japonesa é mais fácil, e por conta disso que elas utilizam muito o japonês. Mesmo a gente falando em português com elas o dia todo, né, ela acaba, na hora de falar, respondendo em japonês. Olha lá quantos patinhos hoje tem aqui, ó. Faz tempo que eu não vi os patinhos. Onde será que eles estavam, né? Olha quantos ali, ó. Bonitinho, né? A gente conversa com elas em português e, inclusive, eu peço para elas utilizarem, né? Tentarem usar em casa, assim, mesmo que seja misturado, mas a força do hábito faz com que elas falem somente em japonês mesmo. Isso aí, existe um fator negativo nisso, que quanto menos você usa a língua, né, você acaba meio que esquecendo. Da mesma forma que aconteceu comigo, eu já comentei que eu vim para cá em 1990, aprendi muita coisa da língua japonesa aqui naquela época. Obviamente eu era mais novo, era mais fácil para aprender, né? O que hoje não é uma realidade, fica mais difícil para aprender. Quanto mais idade você tem, mais dificuldade você tem para aprender. Eu sei que isso não acontece com todos, mas essa é a minha experiência, né? E eu acho que elas não usando a língua portuguesa, o que vai acontecer? Cada vez mais vai ficando difícil, né? Depois para elas estarem usando. Por isso que eu peço para elas usarem, né, a língua portuguesa, mas fica meio complicado. Mas é meio complicado por causa dessa frequência que elas usam mais a língua japonesa, né? Deixa eu pegar alguma coisinha aqui para esquentar, que tá muito frio. Peguei um chocolate quente aqui. Vamos tomar para esquentar o corpo, né? Essa área aqui do parque aqui, ó, é destinada para fazer churrasco, ó. Tá vendo? Aí tem vezes que eu passo aqui, tem gente fazendo churrasco aqui. Não tem muitos visitantes esse parque, né? É uma pena. Ele às vezes parece até que tá um pouco abandonado, mas ele tá bem ajeitadinho. Você vê que ele tá bem limpinho, né? Tem voluntários aí que acabam aí dando um jeitinho aqui. Então fica bem bonitinho. Atrás dessa montanha aqui, ó, tem um escorregador ali de mais de 100 metros de comprimento, mas infelizmente teve uma vez aí que uma árvore dessas aí caiu em cima e acabou danificando, e acabou que até hoje não fizeram o reparo, então não tá dando para as crianças brincarem mais ali. É uma pena, né? Então, como eu estava falando, muita gente pergunta se as meninas são japonesas ou não, né? Pelo fato de ter nascido aqui. Não,
elas não são consideradas japonesas, né? Apesar de ter nascido aqui, porque os pais não são, né? Então aqui existe um documento que chama Kosekitohon, que os japoneses têm, que seria como se fosse uma certidão de nascimento nossa, né? Onde ali tem como se fosse uma árvore genealógica. Konnichiwa. Então, uma pessoa não pode ter nascido nada, né? Se tem ou o pai ou a mãe que é japonês, então ele vai constar nesse documento, né, como sendo filho, aí dá continuidade, né, na família. E o Japão só reconhece aí como sendo de nacionalidade japonesa dessa forma, né? Então, obrigatoriamente, ou o pai ou a mãe teria que ser japonês, né? Outra forma aí de conseguir isso é se naturalizando, né? Por exemplo, se eu tivesse entrado com o processo de naturalização, aí sim as meninas já entrariam no meu Kosekitohon e elas seriam consideradas japonesas. É assim que funciona aqui. Então o documento dela vai estar lá, a certidão de nascimento, né? Tá lá como local de nascimento Japão, só que nacionalidade brasileira. E isso acaba confundindo assim a cabeça das pessoas, né? Ué, nasceu no Japão, mas não é. E, inclusive as meninas não conseguem entender isso, né? Elas falam, eu nasci aqui, eu sou japonesa, né? Por mais que a gente tente falar, não, você é brasileiro, elas não conseguem ainda compreender isso, né? Acho que um pouco mais para frente aí, elas já vão começar a entender essa questão aí de nacionalidade, né? Das leis, né, que existem aí em cada país. O Japão é diferente dos Estados Unidos, que lá, se uma criança nasce em território americano, ela é considerada, né, americana. Se bem que estão querendo mudar essa lei, né? Não sei se isso vai vingar por lá, mas é uma pena, né? Não ter esse direito, né? Você está nascendo num país e você não tem o direito da nacionalidade. Tudo tem seus prós e contras aí, né? Todo mundo tem aí os seus motivos para não querer aceitar isso, mas é complicado, né? No caso aí do pessoal que vem, por exemplo, imigrante, né? Vai vir para cá e vai estar residindo aqui, né? Vai fazer a vida em outro país. Eu acho que poderia ter esse direito, né? É muito diferente de você estar aí a passeio, a turismo, de repente a pessoa está grávida e acaba nascendo em outro país. Aí eu não sei se realmente teria esse direito ou não, mas é meio complicado, né, você dizer o que é certo e o que é errado. Na verdade, todo mundo quer tirar bom proveito das situações aí, né? Então muita gente acaba ficando revoltado com isso. Eu não ligo muito para isso, não. A questão de naturalização também é uma coisa que no passado eu já tive aí vontade de entrar com esse pedido, mas hoje já não faço muita questão. Não vejo muito sentido nisso aí, por enquanto, né? Futuramente eu posso mudar de ideia, voltar a ter essa vontade como eu tive no passado, mas por enquanto tá bom assim pra mim, do jeito que tá. Nossa, sedentário é fogo. Subir daqui é pesado. A gente fica até meio ofegante. Para as meninas que vão ficar aqui futuramente, né, elas podem entrar com esse pedido na época que elas atingirem a maioridade. Se for aí do desejo delas de ficar por aqui, né, não voltar para o Brasil, eu acho que seria interessante para elas, né, se naturalizarem japonesas, né. Eu já comentei em alguns outros vídeos que a minha intenção é voltar, né, então por isso que eu digo que eu não faço muita questão de ser naturalizado japonês ou não. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!